Dando continuidade aí à aula de psicanálise, eu vou falar um pouco sobre o tópico a gestação da psicanálise, ainda no mesmo texto, né, do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Para referência aqui, que eu compartilhei com vocês, esse texto é o capítulo 5. Em outras versões, em outras publicações, atualizações desse mesmo livro, está em outro lugar. Mas você procura lá a psicanálise, tanto em um como outro você vai encontrar esse texto. Freud, ele se formou em medicina em Viena em 1881. E ele buscou a área também de psiquiatria. Teve um período inicial, após se formar tudo, que ele fez o que na época, e até um tempo atrás, se chamava de clínica dos nervos. E ele fazia isso por dificuldade financeira. Então, ele, na verdade, a grande vontade de Freud era ser um pesquisador, mas como não havia tanto fomento para pesquisa na época, então ele precisou clinicar. Então, a princípio, a clínica de Freud era mais por uma necessidade financeira. Ele conseguiu uma bolsa de estudo para estudar em Paris com Jean Charcot, considerado o maior médico na época, na Europa. E lá, esse psiquiatra francês, ele tratava as histerias da época com hipnose. Ele usava o método hipnótico. Porém, em 86, quando Freud retorna para Viena, ele utilizou sim parte daquela questão da hipnose, mas só que personalizando, vamos dizer assim, um pouco essa técnica, e fez aquilo que ele chamou de sugestão hipnótica. Aí, nas palavras do próprio Freud, o que seria isso? Esse texto está nos artigos sobre a técnica, que é um livro muito importante de Freud, onde ele fala da prática mesmo. E ele vai dizer o seguinte: o médico induz o paciente a um estado alterado de consciência e investiga as conexões entre fatos e condutas que podem ter determinado o surgimento de um sintoma. Então, ele faz uma introdução de novas ideias, ou seja, a sugestão, que podem temporariamente provocar o desaparecimento do sintoma. Em seguida, Freud tem um contato com outro médico também mais velho e que influenciou muito e contribuiu bastante para o surgimento da psicanálise, que foi Joseph Breuer. Juntos eles escreveram um livro chamado Estudos sobre a Histeria. Para quem quiser se aprofundar, também é bastante interessante esse livro. E aí a gente tem que destacar necessariamente nessa gestação da psicanálise o caso Anaô, um caso muito conhecido. E o que aconteceu com essa jovem? Essa jovem, ela teve os sintomas, os sintomas dela surgiram numa época que ela cuidava de um pai que estava enfermo. E aí, em algum momento, ela tinha uma ideia, algum sentimento que foi reprimido, e esse sentimento estava ligado à morte. Mas não no sentido do medo que o pai morresse, mas em algum momento ela identificou um certo desejo que isso acontecesse. Só que como isso é socialmente abominável, digamos assim, então isso gerou os sintomas. Na verdade, esse sentimento, esse desejo que ela sentiu, isso tinha relação com o fato de que ela estava cansada já de cuidar daquele pai enfermo. E aí, sob o efeito da hipnose, que ela ia relatando a origem de cada um desses sintomas. E a partir do momento que ela ia rememorando essas cenas e vivências, os sintomas eles iam desaparecendo. Então, de alguma forma, a gente pode dizer o seguinte: do ponto de vista da técnica, do ponto de vista... Claro, esse caso Anaô, ele pode ser, objeto de uma aula inteira. Aliás, o próprio tema psicanálise ele é muito difícil para a gente trabalhar em sala de aula pelo fato de a gente ter pouco tempo e muito conteúdo. Então, eu espero que
né, a forma mais resumida aqui que eu estou trazendo seja didática e todo mundo possa pegar. E qualquer dúvida, claro, vocês perguntam lá pelo portal ou através da líder de turma, tá? Então, o que é que aconteceu? Freud fez uma modificação da técnica que ele usava com Breuer, esse outro médico, né? Porque nem todo mundo estava, digamos assim, tinha o enquadramento para ser hipnotizado, né? Então, a técnica da concentração, ou seja, a rememoração sistemática, era feita por meio da conversação normal. Ou seja, ele abandonou aquela ideia da hipnose, né? E começou a conversar, né? Só que esse começar a conversar não foi algo que surgiu a partir do próprio Freud. Na verdade, surgiu a partir das pessoas que ele ia atendendo, não é? Então, existe uma jovem anônima, não é? Nessa história, desses estudos ainda sobre a histeria, né, que são esses casos clínicos. E essa jovem disse o quê? Essa jovem disse assim, olha, cala a boca, deixa eu falar. Mais ou menos isso, né? Porque Freud ficava insistindo, né? Ele colocava a mão na testa da pessoa, ia falando. Ou seja, ele estava ali desbravando, né? Ele estava desbravando aquele contexto ali do sofrimento daquela pessoa. Porém, quando essa jovem anônima disse para ele, deixa eu falar, então Freud percebeu que ele poderia, né, se confiar à fala desordenada do paciente. Ou seja, essa preocupação de encontrar uma lógica, de encontrar logo respostas, tal. Ele até tinha um termo que ele utilizava, né, para isso, ele chamava furor curantes, ou seja, o desejo que é natural que o analista tenha de curar a pessoa, ou seja, de fazer com que a pessoa se sinta melhor e tal, etc. Mas assim, esse furor curantes, ele na verdade tem mais a prejudicar do que ajudar. Por quê? Porque o tempo de melhora da pessoa é o tempo do tratamento. Toda vez que eu penso em tempo de tratamento, eu me lembro de um caso de Jung, né? Que foi, enfim, um parceiro de Freud por um tempo, mas que depois rompeu com ele. Eu não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo, né? Mas Jung fala de uma situação de um jovem, né, que saía de uma outra cidade da Europa, ia lá para a Suíça para se cuidar com ele e tudo mais, e fez essa viagem durante 10 anos. Depois de 10 anos de tratamento, mais ou menos, ele um dia chegou e falou uma determinada coisa que nos 10 anos ele nunca tinha falado. Jung não disse qual foi o assunto, mas ele disse o seguinte, que ficou espantado com aquilo, né? E que perguntou para ele, disse, mas fulano, por que você passou 10 anos para me dizer isso? E aí o cara respondeu, eu passei esses 10 anos para lhe dizer isso porque foi o tempo que eu precisei para confiar em você. Então veja, esse exemplo, ele fala sobre vários aspectos, inclusive sobre a temporalidade do inconsciente, ou seja, não existe registro de tempo no inconsciente. Não existe agenda, o inconsciente ele tem um tempo próprio, uma lógica própria, não é? E esse tempo, ele é atemporal, ou seja, não tem esse registro no calendário, no relógio, no dia da semana, hoje, quinta-feira, dia tal, coronavírus, não tem nada a ver, é outra coisa, né? E é por isso que, muitas vezes, a pessoa, quando vai falar sobre algo numa terapia, numa análise, ela se emociona muito. Por quê? Porque a carga de afeto ligado àquela experiência ainda está muito viva dentro da pessoa, né? Um outro ponto diz respeito ao que o próprio paciente fala para ele, ou seja, a questão da confiança, né? O tempo que ele precisou para confiar, né, no profissional, para confiar, né, no analista. E aí, quando o Freud, né, vai falar essa questão da fala desordenada, é no sentido de fazer realmente um estudo, né, e um aprofundamento na subjetividade na vida daquela pessoa. E o processo de cura, o processo de autoconhecimento, ele vai se dar realmente num tempo que é um tempo da pessoa, não é um tempo do terapeuta. E é por isso também que muitas vezes alguns tratamentos são interrompidos
precocemente. Por quê? Porque o profissional às vezes quer, entre aspas, empurrar a goela abaixo a teoria que ele aprendeu na faculdade e na história daquela pessoa, mas cada pessoa é singular. Nós vamos passar para o terceiro bloco dessa aula,